Bom dia, graça e paz. Nós temos uma palavra do Senhor hoje, palavra de Deus, palavra do nosso Deus, que está em Salmo 100, e diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, servir ao Senhor com alegria. Não é raro que as Escrituras nos incentive, nos exorte a servirmos ao Senhor com alegria. Ou seja, eu tenho que servir ao Senhor, mas não de forma triste. E por que a Bíblia diz isso? É para colocar em nós uma alegria forçada, uma alegria que eu não estou sentindo, face às dificuldades da minha vida, face às dores que eu tenho sentido, as dores físicas, as dores na alma, e a Bíblia ainda quer me exigir algo além, que seria uma alegria forçada, uma alegria mandatória. Não é isso. Apesar de que cristãos puritanos vão colocar isso de forma legalista e mandatória, né? De modo que vão exaltar o pecado, dizendo que se você não apresentar diante de Deus morrendo de alegria, você é um pecador que merece a ira de Deus. Porque os puritanos, me permita aqui fazer essa crítica, os puritanos sempre têm essa intenção de enaltecer o pecado para que eles possam, eles mesmos, exercer o juízo deles e a ira deles sobre as pessoas. Mas, fazendo uma análise imparcial da palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz servir ao Senhor com alegria, a Bíblia está nos chamando à coerência, a sermos coerentes. Como assim coerente? Porque eu tenho vários motivos para estar alegre, principalmente quando se refere a Deus, quando se refere ao Senhor. Então, se apresentar diante de Deus com alegria, com satisfação, isso é ter uma vida coerente com a realidade. Então, se nós olharmos para Deus, tudo que Ele já fez por nós, tudo que Ele é, tudo que Ele faz e tudo que Ele ainda fará, nós temos motivos de sobra para estarmos alegres. Inclusive a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar diante dEle com ações de graça, ou seja, agradecidos pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. Mas nós temos dificuldade, e aqui nós vamos no ponto onde está o problema. Nós temos dificuldade com isso, de nos apresentarmos diante de Deus com alegria, com ações de graça, porque a nossa visão, ela está limitada por essa vida mundana. A nossa visão, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, de vida, como nós analisamos a nossa vida, nós analisamos a nossa realidade, ela está muito mundana, ela está segundo os parâmetros deste mundo, segundo os critérios deste mundo. Nós não analisamos a nossa vida na perspectiva da eternidade. Se nós olharmos a nossa vida na perspectiva da eternidade, nós vamos ficar alegres. Se olharmos essa vida por aquilo que o mundo diz que deve ser, nós vamos ficar tristes, porque não há esperança, não há motivação. Se nós olharmos a nossa vida segundo a nossa própria perspectiva humana, das expectativas humanas, nós vamos ficar tristes. Mas se nós olharmos para Deus, para a sua bondade, para a sua eternidade, para o que Ele fez por nós, porque a Bíblia não chama a salvação em Cristo apenas de salvação. A Bíblia chama de a grande salvação. A salvação de Jesus é uma grande salvação.
porque ela nos salvou no tempo presente e vai nos colocar eternamente com Deus. E a nossa perspectiva, a nossa capacidade de visão não enxerga isso. Nós não analisamos isso, isso não é a nossa referência de vida. A nossa referência de vida não está na eternidade e na grande salvação que Jesus operou por nós. A nossa perspectiva, a nossa esperança está nos êxitos, nos pequenos êxitos dessa vida, nos pequenos sucessos que essa vida pode oferecer. E quando nós não alcançamos esses pequenos êxitos, esses pequenos sucessos, nós começamos a ficar tristes, começamos a ficar frustrados. Porque é o carro que eu queria ter, é a casa, é a família, é o casamento, é o emprego, é o lazer. Ou seja, a minha referência ela se torna humana, temporal e, pior de todas as coisas, ela se torna mundana. Nós somos cristãos, mas estamos andando segundo o curso deste mundo, segundo os critérios de sucesso deste mundo, segundo os valores do que é importante para este mundo. E aí o cristão ele começa a viver uma incoerência, porque ele diz que é cristão, ele diz que serve a Deus, mas a sua mente e o seu coração estão colocados sobre as coisas deste mundo, estão desejando as coisas deste mundo, estão desejando o sucesso, a prosperidade, o êxito, a admiração deste mundo, a aprovação deste mundo, a aprovação das pessoas que aqui estão e que estão perecendo. Então nós começamos, o cristão hoje ele vive uma dualidade, e isso só pode trazer tristeza. Isso só pode trazer tristeza. Se você é cristão e vive segundo as expectativas deste mundo, você vai ficar triste. Então é como Paulo diz em Coríntios, olha, é melhor que você vá para o mundo e corra atrás das coisas que esse mundo pode te oferecer, porque pelo menos você vai ter aproveitado essa vida. Agora, se nós somos de Cristo, devemos perseguir a carreira da fé. E aí não estaremos perseguindo as coisas deste mundo, e a nossa referência de sucesso, de êxito, não estará no que o mundo diz que é, mas estará naquilo que a Bíblia diz que é. O Evangelho não é para ganhar essa vida. O Evangelho é justamente para perder essa vida presente, para ganhar uma vida vindoura, uma vida eterna, de alegria, de prazeres eternos. A Bíblia não está centrada neste tempo presente. A Bíblia fala o tempo todo de salvação e de eternidade. É isso. É essa que deve ser a nossa referência. E se a nossa referência for salvação e eternidade, nós vamos ficar alegres. Porque Deus me salvou e por meio dessa salvação Ele vai me colocar na eternidade. Vai não, já colocou. Deus já me colocou na eternidade. Paulo diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, já estamos lá com Ele, porque Ele está lá, nós estamos com Ele. Se estamos com Ele, nós estamos lá na eternidade já. E essa vida é muito passageira, ela vai passar. E quando ela passar, estaremos usufruindo dos benefícios da eternidade, da vida eterna. Então, quando a Bíblia também diz em Filipenses 4, Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. A questão é que muitos cristãos estão assim, alegrai-vos no mundo. Alegrai-vos em vós mesmos, por aquilo que você tem conquistado, por aquilo que você tem feito. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, quando a Bíblia diz no Senhor, é porque a sua referência é o que Deus é o que Deus fez por você, é pelo que Ele ainda fará. A sua referência não é você, não é o mundo, não é a sua própria vida, não é o que você acha que é sucesso. Não é o que você acha que é felicidade. Porque se você tem colocado a sua felicidade nas coisas que você pode conquistar nessa vida,
por mais que elas sejam até dignas, família, emprego, etc. Mas se você tem colocado a sua expectativa de felicidade nessas coisas, a Bíblia diz para você abandonar a vida cristã e ir para o mundo. Vai para o mundo que você vai aproveitar melhor. Vai para o inferno depois, mas pelo menos vai ter aproveitado essa vida. Agora, o que a Bíblia diz, o que o Senhor Jesus Cristo nos diz é: abandone essa vida. Abandone essa vida. Quem está com Jesus não pode estar correndo atrás dessa vida, atrás dos valores desse mundo. Porque vai viver uma incoerência. E aí é lógico que isso vai redundar em tristeza. Porque a perspectiva vai estar errada. Quando Paulo diz em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, não andem segundo as expectativas deste mundo, segundo os princípios deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Ou seja, só é possível se alegrar em Deus se nós mudarmos a nossa mente, mudarmos o nosso referencial de vida, entendermos que o que Deus fez por nós foi uma grande salvação. Essa história toda não é em relação a mim, em relação a você. Essa história toda é a história de Jesus, a história dele. Ele é o artista principal, ele é o protagonista dessa história. Nós não somos os atores principais desse filme. Nós não somos os atores principais desse filme. Ele, Jesus, ele é o autor principal, ele é o protagonista, essa história é dele. A história que a Bíblia conta é a história de Jesus, é a história de Deus, não é a respeito de nós. Mas o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, nos deu a graça de nos fazer participantes da história dele, aonde nós estamos do lado vencedor, do lado que vai viver juntamente com ele na eternidade, em alegria e felicidade eterna. Então o que a Bíblia diz? Olha, se você é cristão, vive de modo coerente com a sua fé, e assim você será alegre. Quando você acordar de manhã e pensar: Deus me colocou por sua graça e misericórdia, porque eu não merecia, mas por sua graça e misericórdia ele me colocou na história dele, e agora eu sou participante das bem-aventuranças dele. Ou seja, ele me deu grande salvação, porque eu estava perdido, eu estava condenado a uma vida de trevas e de sofrimento eterno. Ele me tirou disso e me colocou na sua maravilhosa luz, me deu esperança, me deu a vida eterna. Ele é fiel para comigo. Quando nós começarmos a viver uma vida cristã coerente com aquilo que ela é, com relação àquilo que a Bíblia nos prega, nós vamos ficar muito alegres. Nós vamos ficar muito satisfeitos. E não vai ser as circunstâncias dessa vida de emprego, de família, de casamento, de seja o que for, que vai conseguir nos entristecer. Quando Jesus disse: a minha paz vos dou, e essa paz é verdadeira, é somente para aqueles que entenderam quem é Deus, entenderam quem é Jesus em suas vidas. A questão é que o cristianismo hoje em dia ele está repleto de igrejas, cheia de pessoas que estão na igreja buscando o mundo. Elas não estão na igreja buscando a Deus, elas estão buscando o mundo. E os pastores, que na verdade são mercenários, estão, ao invés de conduzi-las pela pregação da palavra ao arrependimento, esses pastores deveriam corrigir a visão das ovelhas, corrigir a perspectiva de vida delas e colocar a visão delas na eternidade, mudar o referencial delas para Cristo, para a sua maravilhosa salvação. Não. Esses mercenários estão usando justamente a ganância dessas pessoas, está usando justamente a cobiça dessas pessoas para escravizá-las dentro dessas igrejas, prometendo prosperidade financeira, prometendo casamento, prometendo a solução de todos os problemas circunstanciais e temporais
dessa vida, porque é isso que essas pessoas querem, resolver os problemas circunstanciais e temporais da sua vida terrena. Elas não estão buscando a Deus, elas não estão buscando a eternidade, elas não estão buscando se apresentar diante de Deus no dia do juízo de forma aprovada, irrepreensível, como o apóstolo Paulo diz: apresentai-vos diante de Deus irrepreensíveis, não tendo do que se envergonhar. É esse o nosso objetivo de vida, é buscar uma vida que no dia do julgamento possamos nos apresentar diante de Deus não tendo do que nos envergonhar. E esses pastores deveriam alinhar a visão das suas ovelhas ao Evangelho, à palavra de Deus, ao objetivo da nossa vida. Mas não, eles estão como mercenários, usando a cobiça dessas pessoas, a visão errada dessas pessoas para explorá-las e escravizá-las nas suas igrejas para manter essa máquina farisaica funcionando. Isso é muito grave. Tais pastores passarão por um juízo severo. Então, quando a Bíblia diz alegrai-vos, não é um mandamento legalista. Não é Deus querendo me obrigar a me apresentar diante dele com uma alegria falsa. Não. O que a Bíblia está dizendo é: seja coerente com Deus. Seja coerente com o que Deus já fez por você e ainda fará. Seja coerente com a salvação que Deus operou na sua vida. Tenha um referencial de vida correto e aí você vai se apresentar diante de Deus com muita alegria, com muita gratidão, dizendo: Senhor, Tu és belo, Tu és maravilhoso, o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Olha o que Deus fez por mim, eu não merecia, e olha o que Ele me deu. Olha quão grande salvação Ele me deu. Olha a vida maravilhosa que Ele me deu. Esse Deus é maravilhoso demais. Aleluia! Aleluia! E a nossa alegria ela será coerente com a realidade, coerente com a Bíblia, coerente com a eternidade que nos espera, que nos aguarda. Então, esteja alegre, meu irmão. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais para você. Não coloque a sua referência de vida nos seus probleminhas circunstanciais, terrenos, temporais. Por pior que seja, eu quero te dizer, por pior que seja, isso vai passar, isso é efêmero. Isso na eternidade não vai ter valor nenhum. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo chama de leve e momentânea, porque é isso mesmo. Não é porque Paulo era radical, não. Paulo estava sendo verdadeiro, sincero. Paulo tinha essa visão do Senhor. Ele chama: olha, as nossas tribulações são leves, são momentâneas, e elas não se compararão ao eterno peso de glória. Aí ele diz o que é a eternidade: eterno peso de glória, glória eterna. Então nós devemos nos alegrar, porque essas leves e momentâneas tribulações não se comparam ao que nos espera na eternidade. E não é possível nem falar sobre essas coisas, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no entendimento humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, a nossa mente humana, limitada, não é, mesmo que Deus nos mostrasse, nós não entenderíamos por a nossa limitação atual. A nossa mente hoje, humana, carnal, no sentido natural, ela não é capaz de entender o que Deus fez para nós na eternidade. Só quando lá estivermos e tivermos este corpo corruptível transformado em um corpo de glória, tivermos essa natureza terrena transformada em uma natureza eterna,
é que nós vamos ter uma mente capaz de entender e de usufruir todas as bênçãos que Deus preparou para nós na eternidade. Olha que maravilhoso. Deus nem poderia me dar hoje o que Ele preparou para mim, porque eu não tenho capacidade de usufruir disso. A minha mente, os meus sentidos, os meus olhos, os meus ouvidos não são capazes de absorver, de entender, de usufruir daquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Por isso que Ele vai transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível, em um corpo glorificado. E seremos como os anjos, e aí sim poderemos aproveitar e usufruir toda a alegria e prazeres eternos que Deus nos preparou antes da fundação do mundo. Porque é isso que a Bíblia diz, Ele já preparou essas coisas antes da fundação do mundo. Então isso é motivo de sobra para estarmos alegres. Humanamente, hoje tenho motivos para me entristecer. Mas no Senhor, como a Bíblia diz, no Senhor eu tenho motivos de sobra para estar alegre. Motivos de sobra. E eu me alegro. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro em Deus. Porque devemos mudar a nossa perspectiva. Devemos mudar o nosso referencial de existência. E esse referencial a Bíblia chama de no Senhor. No Senhor. Olhe para Deus por tudo aquilo, e para tudo aquilo que Ele fez por você. E ainda fará. E você vai ficar muito alegre. E esses problemas hoje que você enfrenta se tornarão pequenos. Porque a sua mente vai estar referenciada. Vai estar com uma referência em Deus. Naquilo que Ele é. E na grande salvação. Na grande alegria eterna que Ele nos tem preparado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus.